Fala pessoal, mais um vídeo aí no canal. E primeiramente eu quero esclarecer algumas coisas, tá? Você que está assistindo esse vídeo, você possivelmente está em 3 categorias, tá bom? Você pode estar na categoria do curioso. O que é o curioso? O curioso é o sujeito que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, não sabe por que eu criei esse canal, não sabe qual é o intuito dos conteúdos que eu compartilho na internet, não sabe de nada, entendeu? Você caiu de paraquedas, você foi pego de surpresa aí, o algoritmo recomendou o nosso vídeo para você e você está sem resposta, com muitas dúvidas, e eu já vou te adiantando algumas coisas, tá? Isso aqui, essa máscara, esse óculos, esse acessório aqui, não faz parte de um personagem, tá bom? Muitos ignorantes, e eu boto aí na conta aí pessoas que já comentaram aí nos nossos vídeos aqui no YouTube sobre, ó, o pessoal mandando mensagem aqui, como é que é? Aqui a gente faz ao vivo, tá? Aqui não tem essa de edição, de cortezinho, vamos lá. Ó, ainda tem um animal que ainda continua me mandando mensagem. E rapaziada, só um parênteses aqui. Aqui eu não faço corte, se eu espirrar vai entrar no vídeo. É o barulho do passarinho, é porque eu tô varando a noite aí gravando vídeo, daqui a pouco já vai amanhecer, então desconsidere isso, tá? Então, conforme eu estava falando no começo do vídeo, alguns curiosos, como já apareceram aí no canal, comentaram que esse meu figurino é porque eu faço parte de um personagem. Eu criei um personagem, tá? E isso é por ignorância. Não é um personagem. Esse sou eu, tá bom? Eu só coloquei uma máscara, um óculos, botei uma chapeleta, essa chapeleta ridícula, para preservar a minha identidade. Porque o conteúdo que eu faço aqui nesse canal é a respeito de facções, eu falo a respeito do crime organizado, tá bom? Então a mulher aí que entrou no nosso canal aí e falou que eu sou um personagem, que eu tô com vergonha, é uma ignorante, tá? E eu não te julgo por você ser anta, por você ser burra, por você, antes de bostejar nos comentários, eu não te julgo, porque antes de você podia, antes de bostejar nos comentários, avaliar o conteúdo do canal, fazer uma reflexão, uma autocrítica e depois enviar para o YouTube um comentário ali que vai agregar na vida de alguém, que vai agregar na minha vida de alguma forma. Mas não, a mulher tira uma conclusão de um preconceito dela e joga toda a fezes que está no coração, na mente dela, ali no comentário, tá? E a mesma ignorância que essa mulher cometeu foi a ignorância que o meu próprio pai cometeu quando ele, de maneira ali casual, aleatória, no feed do TikTok, se deparou com o nosso trabalho, se deparou com a nossa live e chegou à conclusão que aquilo ali era um personagem, que aquela figura que sou eu, no caso ali, falando, dialogando com os meus seguidores ali, que aquilo ali era um personagem. Ignorantemente, ele chegou a essa conclusão porque ficou uma boa parte da minha vida, né, ausente, e mesmo tendo a oportunidade concedida por Deus de participar ali de um período da minha vida ali, da minha adolescência, ali da minha adolescência e começo da minha vida adulta, por mais que ele teve essa oportunidade concedida por Deus, por meio da misericórdia de Deus, de se reintegrar na minha vida, mesmo assim ele foi incapaz de conhecer o filho que ele tem, não conhece o filho que ele tem, entendeu? Não conhece o lado criativo que o filho dele tem, não conhece algumas facetas da personalidade do filho dele, então ele não conhece o filho dele. Essa é a verdade. E aí também fez esse comentário boçal, que muitas pessoas chegam a essa conclusão, de que eu sou um personagem. Isso aqui não é um personagem, tá? As opiniões que eu faço, as críticas que eu faço a líderes de facção, as minhas análises sobre comunidade, sobre dominação de uma facção por outra, as minhas opiniões políticas, tudo aquilo ali sou eu, é o que eu acredito como pessoa, como indivíduo, como cidadão. Eu só coloquei essa máscara porque hoje eu moro numa comunidade, num complexo extremamente poderoso do Comando Vermelho. Se eu não tivesse essa máscara, eu faço críticas ao Tiriça,
ao DOCA, eu denuncio a aliança entre o Comando Vermelho e o PT e o governo federal. E mesmo o animal do meu pai, sabendo que aqui está cheio de barricada, que existe a presença de indivíduos à margem do Estado portando fuzis, pistolas, tudo que você possa imaginar, mesmo ele sabendo disso, o animal me faz um comentário desse, de que eu sou um personagem, porque eu estou com uma máscara e um óculos. E aí, não só ele, como essas outras pessoas, deduzem que isso aqui é o que é mentira. Eu criei esse personagem, falo um monte de coisa na internet e ajo de uma forma diferente. Então uma coisa é uma pessoa como essa anta dessa mulher que apareceu aí num vídeo do canal e ela pegar e comentar que eu sou um personagem. Outra coisa é o meu próprio pai não ter a consciência de que o filho dele há mais de 10 anos consome conteúdo sobre favela, sobre criminalidade e não ter a consciência de que o que eu falo aqui é a minha opinião real. Isso prova o quê? Que não há um diálogo rico, um diálogo verdadeiro entre pai e filho. Porque um diálogo verdadeiro, um diálogo sólido, é quando você ouve o que o seu filho tem para dizer do fundo do coração dele e você escuta o que o seu pai tem para dizer do fundo do coração. Quando só há diálogo entre uma parte, como sempre aconteceu em boa parte da minha vida, com meu pai, da minha relação com meu pai, onde só ele falava, acontece que vira um monólogo. Uma pessoa só falando e a outra escutando. Isso não é um diálogo. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem, se você caiu de paraquedas aqui, e que fique bem fixo na sua cabeça de que isso aqui não é um personagem, isso aqui eu encaro como um trabalho jornalístico. Eu encaro com seriedade as coisas que eu falo aqui, porque eu tenho família, eu tenho uma esposa, logo mais eu vou ter um filho, entendeu? Então eu tenho consciência que pessoas mal intencionadas, pessoas que não querem ouvir a verdade, políticos que não querem que as minhas denúncias reverberem para a sociedade, as minhas denúncias de que a esquerda está com uma aliança com o PT, a esquerda está com uma aliança com o Comando Vermelho, que é um projeto de poder para que haja só uma facção aqui no Rio de Janeiro, igual em São Paulo. Políticos não querem que isso aconteça. Entendeu? Quando eu faço as minhas análises sobre comunidades fracas, comunidades que facilmente podem tomar baque, podem ser dominadas por outras, talvez o líder acomodado, o frente da comunidade que está acomodado, que está roubando a boca, etc., que está cheio de erro, ele não quer que isso seja exposto na internet. Então, o que eu faço aqui, as denúncias, o conteúdo que eu trago para o canal, vai incomodar muita gente, entendeu? E eu sei que essas pessoas são covardes. Então como é que eles fazem para atingir um homem, uma pessoa, um inimigo? Quando eles não conseguem atingir um inimigo diretamente, eles atingem um filho, a mãe, o pai, entendeu? A esposa. Então é por causa disso que eu uso máscara. É por causa disso que eu uso um óculos. Eu sei que eles podem tentar ali me rastrear a localização, mas você põe a tua cara a tapa diante do trabalho que eu faço, aonde eu moro, é basicamente um convite à morte, tá? Então é por esses motivos que eu utilizo essa configuração, esse layout aí que você está vendo agora. Não é um personagem, isso aqui é real, tá bom? Então a primeira explicação é para os curiosos, o pessoal que caiu aqui de paraquedas e talvez chegue a essas conclusões equivocadas que não só pessoas aleatórias que eu nem conheço chegaram, como também o animal do meu próprio pai, que foi incapaz de ter uma comunicação até os dias de hoje com o próprio filho, de conhecer o próprio filho até os dias de hoje e de bostejar uma insanidade dessa, tá bom? Você talvez não está na parte dos curiosos, você está na parte das pessoas que acompanham o nosso trabalho lá no TikTok e querem conseguir o mapa das facas, o famoso mapa das facas de graça, tá bom? Se você é uma pessoa que acompanha o nosso trabalho e gostou dos mapas e você quer ter acesso aos mapas, saiba de uma coisa, esses mapas você vai pagar uma grana. Os caras eles cobram entre 15 a 25 reais. Cada vez mais está raro você encontrar gente que cobre 15.
estão cobrando 20, 25 por estado, tá bom? Por quê? O mapa não é um aplicativo como muitos ignorantes animais eu vi comentando em vídeos meus. Ah, qual aplicativo é esse? Eu sei que a gente está vivendo a era dos aplicativos, tá? Mas a grande questão é o seguinte: não é fácil você montar um mapa daquele. O grau de complexidade, de dificuldade para você montar um mapa não está no gibi, tá? Então, é de uma dificuldade gigantesca, abissal, beleza? Então, basicamente, as pessoas elas dedicam uma boa parte da vida delas, ali, vamos supor, ali, alguns meses, para montar um mapa. Precisa-se que crie as pessoas que moram na região, precisa-se que essas pessoas elas forneçam informações das comunidades, das localidades, porque as bandeiras trocam, tem golpe, troca de bandeira, uma facção invade um território de uma rival, e aí muda ali a configuração da geopolítica da região ali. Então não é fácil você montar um mapa, ele não aparece bonitinho ali com as siglas CV, TCP, BDM, Kachara, não é assim. Alguém manualmente vai botando layout, fazendo polígono, entendeu? O contorno da região, botando um símbolo, escrevendo. Isso aí dá um trabalho desgraçado, meu amigo, tá? Então a pessoa cobrar esse valor no mapa de acesso vitalício é barato ainda. Por isso que cada vez mais você vê que os criadores de mapa estão reconhecendo o valor do seu próprio trabalho, reconhecendo a dificuldade que é montar um mapa e estão cobrando mais caro. Tá bom? Então, isso só para você entender o valor do mapa. Segundo ponto, que muitos estão agora cobrando mensalidade. Então, mapas específicos, mapas difíceis de você encontrar, do Acre, do Amazonas, do Maranhão, do Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, tem muita gente que está cobrando mensalidade. Mato Grosso, ali Brasília. Então, o que os caras fazem? Você vai pagar um valor mensal no mapa. E vê aí anualmente quanto que fica. Ou seja, eu quero deixar bem claro na cabecinha de vocês de que não é fácil montar um mapa, dá trabalho e tem um custo. E você vem no meu privado, vem aí no PV, querendo um mapa de graça, tá bom? Óbvio, o mapa que eu liberei de graça é um mapa fácil. Agora você quer um mapa atualizado, você quer um mapa com as regiões do lugar onde você mora, você quer um mapa que você possa utilizar ali para Uber, para fazer dinheiro em cima do mapa. E você quer de graça. Você acha que é justo eu fornecer de graça para você, sem ganhar nada em troca disso? E é por isso que você está vendo esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo aqui, se muitas pessoas assistirem, eu vou bater o que eu preciso, que é uma exigência do YouTube para eu monetizar o canal. Eu já tenho mais de 1.000 inscritos. Na teoria, muita gente pode acreditar, erradamente, que eu já consigo monetizar o canal. Mas eu preciso de 4.000 horas assistidas. 4.000 fucking horas assistidas. Isso é muita coisa, tá? Horas válidas. Não adianta o cara vir aqui, botar na velocidade do 2x aí e tentar assistir o vídeo. Por quê? Porque um 2x conta 0,5 horas para mim. Ou seja, se você assiste um vídeo de 1 hora, meu, beleza? Ao invés de contar 1 hora válida para mim no YouTube, vai contar, por exemplo, 30 minutos ou menos, se você assistir na velocidade do 2x. Tá bom? Então eu bolei um plano, uma ideia de criar um vídeo longo. Você quer o mapa, você quer de graça, tá? Você quer sem ter custo nenhum. Você não vai ter o custo financeiro, mas você vai ter o custo de tempo. E eu falei da minha vida, nossa, você já começou o vídeo se alongando, falando da sua vida, mas isso é proposital, tá? Eu comecei o vídeo arrastado, porque esse vídeo aqui vai ter uma duração longa. Isso é uma missão, isso é um desafio. Você quer um mapa de graça? Eu vou espalhar, mas pode ser sim que você encare como eu espalhei, porque você está assistindo esse vídeo no futuro. Então, no presente, eu ainda vou espalhar os códigos e tudo mais.
Mas como você está vendo no futuro, eu posso falar aqui que eu espalhei nesse vídeo uma série de códigos, tá? De números. Qual é o intuito desses códigos, desses números? É garantir que você vai ver o vídeo, não na velocidade de 2x, de qualquer forma. Você vai ter que prestar atenção no vídeo. Porque vai ter duas senhas nesse vídeo, tá? Para você conseguir o mapa que você quer. Você pode conseguir um mapa e até mais de um mapa de graça comigo. O mapa que você quer, atualizado, da onde que você mora. Você pode conseguir tudo isso. Mais de um mapa até, tá? Mas para isso você vai ter que ter a paciência de assistir esse vídeo completo. Vai ter que ter ouvido a minha ladainha, falando da minha vida, falando da dificuldade de ter um canal. Tudo aquilo que você já ouviu até agora, você teve que ter a paciência de chegar até aqui, tá? Porque nesse vídeo ele vai ter, como eu posso dizer, senhas que vão aparecer nas transições do vídeo. Então as transições eu ainda vou abordar. O tema desse vídeo não é nem as coisas que eu te falei. Aqui é só a introdução, meu amigo. A gente só chegou até a introdução. Esse vídeo vai ser longo. E o objetivo dele é ser longo mesmo, tá? E nas transições, o que é uma transição? Por exemplo, é um corte. Eu estou falando uma coisa, terminei um assunto, vou entrar em outro assunto. Vai ter uma transição. A tela vai escurecer, ou vai ter um clarão. E nesse clarão, eu vou botar um código bem rápido na tela do seu celular. Como se fosse aqueles anúncios subliminares da Jequiti. Lembra que apareceu no SBT? Apareceu um número na tela do seu celular aí, na gravação do vídeo. Você vai ter que anotar esse número num bloquinho como esse aqui. E ao todo vai ter 7 números, tá? 7 números não, mas vai aparecer essas mensagens no vídeo 7 vezes. Você vai ter que anotar os números que vão aparecer, vão ser 4 dígitos, tá? Então, por exemplo, a primeira mensagem, o primeiro código, vai ter 4 números. Você vai pegar e vai anotar. Sempre vai ser nas transições, nos cortes. Vai ser um corte rápido, você vai ter que pausar, porque eu vou deixar a mensagem aparecendo frações de segundo. Você vai ter que pausar, anotar o código, tá? E vai fazer isso por 7 vezes. Então, você vai ter 7 códigos de 4 números cada. Então, o primeiro código, 4 números. Vamos lá, 0208. Aí o segundo código é 3871 e por aí vai, tá? Eu vou fazer isso 7 vezes ao longo do vídeo. E também vai ter um código falado, que vai ser um código para eu testar, para eu provar, para ver se você realmente assistiu o vídeo até o final. Então não tem como o cara simplesmente ficar pulando o vídeo, porque senão ele não vai ter todos os códigos, entendeu? Essa foi a minha sacada para fazer a pessoa ver o vídeo até o final. Para eu conseguir ter a tua retenção da tua atenção, eu reter a sua atenção, conseguir o número de horas válidas para me monetizar o canal. Então eu fiz esse desafio, só vai ganhar um mapa, só vai ter acesso ao que você quer de graça se você me ajudar. Uma mão lava a outra. Então eu estou fazendo essa estratégia porque senão o ser humano é um bicho sujo, né? É um bicho que busca atalho, que não quer o esforço, que quer algo fácil, que é a facilidade. Então muita gente que pega, ela bota na velocidade 2, isso quase não me dá horas válidas, manda um print e fala, ó, assiste até o final. Tem uns que nem assistem até o final, vai lá e simplesmente mente. Pega e fala, já assistiu o vídeo, não assistiu nada. Pega o vídeo, joga até o final, aquele botãozinho que mostra o quanto que você já assistiu o vídeo, ele pega do começo, joga até o final, manda um print e fala, já assisti todo. E eles acham que me enganam. Eles acham que engana o gerador de conteúdo. Não engana, meu amigo. Porque quando você não assiste o vídeo até o final, quando você usa um subterfúgio desse mentiroso para falar que viu o vídeo até o final, lá no nosso painel, no YouTube Studios, você vê o número de horas válidas. Se o número de horas válidas não aumentar, é porque a pessoa não assistiu o vídeo da maneira correta. Ela fez alguma sacanagem contigo. Então o cara acha que tá te enganando, o cara acha que tá me enganando, e mal sabe ele que eu tô dando risada da cara dele. Eu tô dando risada da cara do sujeito. Entendeu? Então é isso, mano. Então eu ainda vou entrar no assunto desse vídeo, que vai ser uma mega aula sobre a extinção dos melecas na Grande Jacarepaguá. E durante essa aula vai ter uma série de mensagens, de códigos que você vai ter que anotar, entendeu? E vai ter código até o final do vídeo, tá? Então foi uma forma que eu encontrei para poder
manter as pessoas assistindo os vídeos e eu conseguir um número de horas. Antes, meu amigo, ó, pensa uma coisa, antes, para conseguir os mapas de graça, sem pagar valor nenhum, eu pedia para a pessoa assistir 10 vídeos no YouTube, tá? Então é muito melhor você ter paciência e ouvir eu falando, talvez por 1 hora, mas só que você só toma pancada uma vez, do que você ter que ficar vendo 10 vídeos meus, tá? Ao longo, talvez, de... Teve pessoas que levaram 10 dias para ver 10 vídeos meus, porque eu exigia 10 vídeos longos, né? Então, beleza, é isso. Tá? Você já está ciente. Então, eu estou falando aqui só para você não perder a linha de raciocínio. Eu entrei no vídeo começando a dizer que, se você está nesse vídeo, você pode estar em 3 categorias. Tem o curioso, tá? Tem o cara que está aqui porque acompanha o nosso trabalho no TikTok e quer ter acesso ao mapa de graça. E, por fim, você pode ser um cria do 21. O que é o cria do 21? O cria do 21 é um grupo muito seleto de pessoas que pagaram um valor de 15 pila, um valor bem simbólico. Alguns pagaram menos porque o TikTok forneceu um desconto. E vocês entraram no meu grupo no WhatsApp, chamado de Crias do 21. Vocês se tornaram os apoiadores do nosso canal no TikTok. Vocês se tornaram apoiadores do nosso canal. E há um grupo no WhatsApp, e eu chamo carinhosamente essas pessoas que apoiaram o canal financeiramente, pelo menos uma vez, de Crias do 21, tá? E lá eu faço conteúdo exclusivo para os Crias do 21. Todas as lives que eu faço, ou no TikTok, no YouTube, os Crias do 21 têm a possibilidade de participar, interagindo comigo na live, seja no vídeo, seja no áudio. O Cria do 21 pode propor temas de vídeos, tá bom? Pode propor cursos, até porque eu estou fazendo aqui um curso sobre a Real, sobre a Red Pill, sobre, enfim, relacionamento entre homem e mulher, sobre as mecânicas das relações sociais, das relações afetivas, amorosas e tudo mais. E esse curso que eu estou fazendo e fornecendo de graça para os Crias do 21 é porque houve uma votação e eles optaram por esse tema. Então, se você quiser se tornar um Cria do 21, é super simples, tá? Tu entra em contato comigo, que eu vou te explicar como você pode se tornar um Cria do 21. Dito isso, eu já basicamente expus as 3 categorias. Você pode ser uma pessoa lá que acompanha o nosso canal no TikTok e bem provavelmente viu esse vídeo e falou: poxa, eu quero adquirir um mapa dele. Ou você se inscreveu nesse canal e viu o título bem chamativo, como adquirir um mapa das facas de graça, assista esse vídeo, você se interessou e clicou nesse vídeo. Ou você me mandou mensagem lá no TikTok querendo um mapa de graça, eu te expliquei que tem que ver esse vídeo, tem que ter paciência, eu te expliquei as regras e tudo mais. Você pode ser um curioso, simplesmente o algoritmo te sugeriu o vídeo, ou mesmo você pode ser um Cria do 21, tá? Então, se você está nessas outras 2 categorias, de curioso ou mesmo simplesmente a categoria de quem quer o mapa, e se interessou por se tornar um Cria do 21, tu me chama lá no PV, tá? Porque os Crias do 21 tem uma série de benefícios, tá? Além dos mapas, que sempre o mapa que eu consigo, eu libero lá para os Crias do 21, tem os conteúdos exclusivos, conforme eu falei, entendeu? Tem os cursos, tem interação nas lives, tem várias outras prioridades. Então, se você quiser se tornar um Cria do 21, tá super, hiper, mega convidado, só entrar em contato comigo. Beleza? Agora chegou o tão sonhado momento. A gente vai entrar no conteúdo da live. Não, hoje não é uma live, mas é um vídeo bem longo, uma videoaula sobre a extinção dos melecas da Grande Jacarepaguá. Tá bom? Começando o seguinte, gente. As senhas, que eu já vou dar o bizu para vocês, tá? As senhas faladas serão nomes de morros, tá? Alguns morros conhecidos, algumas comunidades conhecidas na Grande Jacarepaguá. Beleza? Já os códigos, as senhas que vão aparecer na tela do seu celular são senhas numéricas. Então, só para exemplificar, não é a senha ainda, tá? Mas vamos supor, CDD. Vamos supor, essa é a senha falada, a senha que eu vou falar, mas isso é só um exemplo, tá? É a senha falada que eu vou falar no vídeo, CDD. Você vai ter que pegar um bloquinho de papel
uma caneta e vai anotar a primeira senha, CDD. E aí, nessa parte, vai aparecer na tela do seu celular, bem rapidamente, um número, 4 números na verdade. Tu vai pegar, vai pausar, vai ver ali rapidinho onde que apareceu a mensagem, vai pausar e vai anotar. Que a senha numérica, a primeira senha numérica é 0148, beleza? Aí depois, mais pra frente, eu vou dar mais uma senha falada, é sempre nome de comunidade, tá? Aí vai ser Gardenia Azul. Aí, opa, Gardenia Azul. Aí eu vou falar, ó, próxima senha aí, rapaziada, próximo código, Gardenia Azul. E vou continuar a explicação. Você já vai parar, você vai pausar, você vai anotar Gardenia Azul. E aí, nessa hora, vai aparecer também um código numérico na tela do seu celular. Você vai ter que ir rapidinho e pausar, porque eu vou botar bem rápido, tá? E beleza. E aí você vai fazer isso até o final. A grande questão é o seguinte, eu tô fazendo um desafio, tá? Só para antes de eu começar o vídeo em si, com o conteúdo, eu preciso te dar essa explicação. Eu já te dei a explicação do código numérico, que vai aparecer na tela do seu celular, e já te dei a explicação detalhada do código falado, que sempre vai ser um nome de comunidade. E a última explicação, você vai estar competindo com outras pessoas. Como é que vai funcionar a competição? Você entrou em contato comigo no TikTok às 18 horas. 18 horas você falou, amigo secreto, me manda o vídeo aí do desafio aí, beleza? Então você me pediu o vídeo, eu te mandei o vídeo. Vamos supor, tu me mandou mensagem às 18 horas pedindo o vídeo. Eu te mandei mensagem às 18h10. No momento que eu te mandei a mensagem lá com o link para o vídeo no YouTube, esse vídeo aqui, o desafio já começou, meu amigo. Já começou. Então as pessoas que vão ser mais beneficiadas vão ser as pessoas que, a partir do momento que eu mandei o link no YouTube, conseguir finalizar o desafio mais rápido. Ou seja, vamos de novo nesse exemplo. Às 18 horas lá no TikTok você falou, tô pronto para o desafio, me manda o link. Eu te mandei o link às 18h15, beleza? O link no YouTube. Aí já começou a contar teu desafio. Ah, mas às 18h15, o amigo secreto, eu tava tomando banho, eu tava jantando, eu tava chegando do trabalho, eu tava indo pro baile funk. Não importa, tá? O momento que eu mandei o link para você desse vídeo aqui de desafio, já começou a contar o desafio, tá? Aí, como você estava atarefado e você não viu a minha mensagem, você só viu a minha mensagem 8h25. 8h25 da noite. Aí você viu a minha mensagem e falou, vou começar a assistir agora, vi agora. Eu estava com compromisso, eu estava na rua, fazendo compra, mas agora eu vou começar o vídeo. Eu não sei quanto tempo de duração final vai ter esse vídeo, tá? Aqui pra mim já tá aparecendo 28 minutos, mas não sei quando que eu vou acabar. O meu propósito, quando eu liguei a câmera, foi fazer um vídeo bem longo, porque o objetivo do vídeo é ser desgastante, é ser cansativo, é você ficar, nossa, não tenho condições de acelerar esse vídeo, senão não vou conseguir os códigos e não tenho o que fazer. Eu vou ter que assistir esse cara falando para mim conseguir meu mapa de graça e é isso aí mesmo, tô nem aí, beleza? Então, o objetivo meu era ter um vídeo longo, mas eu não tenho em mente quando que eu vou acabar o vídeo, tá? Então a grande questão é o seguinte, para você ter uma ideia, você, às 8h25, eu não sei a duração do vídeo, conforme eu tô falando para você, mas vamos supor que esse vídeo durou 1 hora. Às 8, como você estava com compromisso, nesse exemplo hipotético, às 8h25 você começou. Se o vídeo tem 1 hora, vamos dizer que vai ter 1 hora esse vídeo. Você vai terminar o vídeo às 9h25, tá? Aí eu vou computar. Eu vou fazer uma continha básica de matemática. Apesar que não, 1 hora não, porque você ainda vai ter que parar o vídeo para poder anotar os códigos e tudo mais. Então o vídeo tem 1 hora, mas você vai levar, por exemplo, 1h10 para decifrar todos os códigos do vídeo, tá? Anotar tudo na sequência certinho. Então 1h10. Aí eu vou pegar você me mandou mensagem que estava pronta às 18 horas. Eu te mandei o link às 18h15. Quando eu mando o link do vídeo no YouTube é que começa a valer o desafio.
E aí eu vou tirar, vou fazer uma conta de menos, vou pegar, sei lá, 9 e 15, 9 e 10 foi quando você terminou o desafio, me mandou todos os códigos, todas as senhas certinho. Eu vou pegar 9 e 10 menos 6 e 15 e vou ver quanto tempo você levou para concluir o desafio. As pessoas que... E aí vai ter um prazo ali. As pessoas que concluíram o desafio mais rapidamente, elas vão ter acesso a várias coisas, tá? A ser cria do 21 de graça, por um período X de tempo, a participar das lives como co-host, a propor conteúdo, a ter acesso a cursos de graça comigo, tá? Sobre vários assuntos, a ter acesso a vários mapas do Brasil. Então, os vencedores que conseguirem completar esse desafio no menor número de tempo, mais rápido possível, seguindo aí essa linha de raciocínio que eu te passei, elas vão ter vários benefícios. Quem tem um desempenho bem abaixo, aí o número de benefícios vai ser um pouco mais reduzido. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você concluiu o desafio, mas seu resultado, o seu desempenho foi muito mal. Você teve um desempenho a desejar. Você só vai conseguir um mapa só. E uma pessoa talvez que teve um desempenho exemplar, uma pessoa que fez o desafio rapidamente, cumpriu tudo direitinho, vai conseguir 5 mapas, tá, do Brasil, de graça, vai conseguir acesso ao Cria do 21, vai conseguir vários outros benefícios, tá? Então deu para explicar. Então agora você já tem todas as informações que você precisa para fazer o seu desafio, tá bom? Então primeiramente tenho que te parabenizar se você chegou até aqui. Parabéns, você está prestes a começar o desafio. Te desejo uma boa sorte, tá? Não tem mistério. Eu vou fazer uma aula expositiva sobre a extinção dos milicianos. Aqui eu não preciso ficar falando meleca, né? Aqui no YouTube eu não preciso ficar falando por código. Eu vou dar uma aula, filho, de história de como os milicianos foram extintos da Grande Jacarepaguá, sua ascensão e sua queda. E quando for a hora do código, eu vou te falar, que vai ser o código falado. E na hora do código falado, vai aparecer também o código numérico para você aí na edição. Tá? Então é só você pegar e anotar. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho vai ser o código numérico, porque você vai ter que pausar no momento certinho, que ele vai aparecer só alguns segundos. Você vai ter que anotar e me mandar. Beleza? Vamos para cima. Grande questão. Alguns anos atrás, talvez se a gente voltar ali para 2018, 2019, basicamente a Grande Jacarepaguá estava dominada por milicianos, tá? Seria interessante, se você está vendo esse vídeo, possivelmente eu já te enviei aquele mapa, tá desatualizado, o mapa do Rio de Janeiro, desatualizado, mas dá para você ter uma noção. Se você olhar ali, esse mapa do Rio de Janeiro, você vai ver. O mapa está muito bem claro na minha cabeça, mas talvez você não mora no Rio, ou não mora ali você não mora no Rio de Janeiro, no estado, ou às vezes você mora no Rio de Janeiro, mas não mora no município. Você não está familiarizado ali com a região da Grande Jacarepaguá. O mapa está bem claro na minha cabeça, mas para você talvez não. E com o mapa você... Mas isso não é obrigatório, tá? Mas se você tiver um mapa aberto em algum outro celular ou algo do gênero, tipo eu que tenho um celular furrequinha, vai ficar mais fácil de você visualizar. Caso você tenha um mapa ou você conheça de cabeça o mapa de Jacarepaguá, você vai entender o que eu estou te falando. Tem um cinturão, meu amigo, que pega as comunidades desde a Covanca, vai passando uma série de comunidades que a gente vai abordar aqui. Chacrinha do outro lado, tá? Tem um Jordão também, mas o Jordão está um pouco mais afastado. Mas a Chacrinha do outro lado, tem algumas comunidades da Vila Valqueire. E do outro lado, você tem uma série de comunidades desde a Covanca, terminando lá no Morro do 18. Se você ver ali e você fazer um desenho, um contorno dessa região, é um cinturão, meu amigo. E basicamente esse cinturão todo, ele estava nas mãos da milícia. Chegou um ponto que eu vou listar todas as comunidades que eu vou saber de cabeça, tá? Tem as comunidades da Taquara, Cabeça do Porco, Renascer, tudo milícia. Aí você tem Complexo da Chacrinha, um monte de localidade, tudo milícia. Várias comunidades da Vila Valqueire, Quiririm, Coqueiro, tudo milícia. Morro do Jordão, milícia.
Aí do outro lado você vê ali assim, Barão, Batô, Covanca, Pendura-Saia, Caixa d'Água do Tanque, vamos lá, Divino, Menezes, Campinho, Fubá, 18, Sassu, não, e o Complexo 18 não era milícia, mas tudo isso era milícia. Aí chegou um ponto que eu vou te dar uma explicação que até essa região virou milícia com TCP. Eles formaram, eles tiveram controle num curto espaço de tempo territorial absurdo, tá? Que se eles se fixassem ali com estratégia, e se eles tivessem ambição, a própria cidade de Deus ia cair, tá bom? Nas mãos dos milicianos, talvez numa aliança milícia com TCP. Primeiro, o que acontece? A expansão dos milicianos foi só mérito dos milicianos? Não. A expansão do Comando Vermelho ali de 2020 para cá é mérito só do Comando Vermelho? Não. Tudo o que acontece na dinâmica das facções aqui no Rio de Janeiro, em qualquer estado do Brasil, ela tem uma influência. E é uma influência política, tá? A política interfere diretamente. No passado, conforme explicado aí, exposto de maneira brilhante no filme do Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora Outro, o Estado, o sistema corrompido que a gente tem aí no país, ele entendeu que você tendo grupos milicianos dominando é muito melhor, porque politicamente é uma imagem mais bonita, não tem tráfico, não tem boca de fumo, não tem sujeira, não tem traficante pé de chinelo, você tem um crime organizado, mais organizado, você não vê ali bandido ostentando fuzil e tudo mais. Meu pai de criação morou por muito tempo, se não me engano, de 5, 6 anos, na Gardênia Azul, que era um território extremamente forte de milicianos dali daquela região. Tem a Gardênia Azul, do outro lado você tem a Cidade de Deus, CDD, que é um reduto do Comando Vermelho, sempre foi um dos principais redutos do Comando Vermelho. E aí ele falou que lá mesmo, que a Gardênia Azul, que era um território pesado dos milicianos, bem forte, você não via os milicianos ostentando fuzil, andando de fuzil para lá e para cá, era algo muito discreto. Então os políticos da época, eles perceberam que era bonito, era maneiro você incentivar a milícia, porque além de ser politicamente rentável, porque é muito mais estético, mais belo do que o tráfico que vem. O tráfico traz barricada, o tráfico traz cara com mochila, radinho e fuzil andando de chinelo para cima e para baixo, é feio, lixo, enfim, uma cultura porca, uma cultura feia, de acordo com o sistema. E o miliciano não. O miliciano muitas vezes é um ex-militar, o miliciano vai estar ali com roupa tática, entendeu? Ele vai estar ali de forma mais discreta, não vai estar tão ostensivo com fuzil, com armamento. E, acima de tudo, ali vai ser um curral eleitoral. Vai possibilitar que eles vençam, ganhem eleições. Não que os traficantes não façam alianças com políticos desde longa data. O próprio número 1 aí do Comando Vermelho, o Marcinho, o pai do Oruan, ele já disse em entrevista aí na internet, está no YouTube, todo mundo pode ver, que ele fez uma aliança com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi buscar apoio político ali no Complexo Alemão, e a gente sabe aí que recentemente o 9 Dedos aí foi no Complexo Alemão, e nenhum político vai em comunidade à toa, quando vai é sempre para fechar um acordo, e ele falou, ele denunciou isso. Eu até me admiro por como o Marcinho não foi de Vasco ainda, não morreu, porque ele tem muita informação. E a grande verdade é isso, tá? Teve uma parte da história, um momento que o sistema identificou que você incentivar a expansão da milícia seria algo proveitoso. Então eles começaram a sufocar os traficantes, talvez às vezes por meio do BOP e de outras ferramentas institucionais. Eles foram enfraquecendo os traficantes, conforme o Tropa de Elite mostrou, e isso ajudou a expansão da milícia, tá bom? Então usaram a máquina estatal para favorecer um grupo
uma facção aqui no Rio de Janeiro. E aí, gente, primeira coisa, hein? Primeiro código aí, só para vocês pegarem. O primeiro código vai ser 18. Primeiro código aí, 18, tá? Anota aí, ó. Primeiro código, 18. 40. Vamos até anotar aqui 40. 18, hein? Primeiro código, 18. Anotou que o primeiro código é 18? Posso continuar? Primeiro código, 18. Anota aí. Vou continuar então. Então eles identificaram isso, rapaziada. E aí, dito isso, eles usaram a máquina estatal para auxiliar a expansão da milícia. Só que a milícia, conforme eu falei, não é. Eu falei que é uma facção, mas falei de maneira genérica. Não é uma facção. São várias facções. A milícia, basicamente, é uma empresa sem grife. É uma empresa sem nome. É uma franquia ali, que não é uma franquia, mas é uma loja independente. Quando você tem ali o CV, o ADA, o TCP, você tem uma franquia. Você tem um modelo de negócios do crime organizado, tem uma marca. McDonald's, Burger King, Coca-Cola é uma marca. Mas McDonald's, Burger King, Subway é uma marca. Sei lá, Cacau Show. Eu quero montar a minha Cacau Show no Nordeste de Amaralina, lá na Bahia, em Ilhéus, em Fortaleza, lá em Jacintinho, lá no Maceió, em Alagoas. Eu quero montar uma Cacau Show lá, eu quero montar um McDonald's. Então eu compro a franquia. Eu vou ter lá o layout, a minha loja com tudo parecido com o McDonald's, com o Cacau Show. Vai ter uma estrutura, vai ter um terreno, vai ter tudo parecido. Mas eu não sou dono do McDonald's, eu sou dono de uma franquia. Tá? Eu sou um associado da marca. Um morro é basicamente isso. É alguém que se associa à marca do Comando Vermelho, do ADA, do TCP. A milícia é basicamente um grupo independente. Eu montei uma loja de chocolate. Ela não tem um nome forte. Normalmente essas lojas assim pequenas de bairro, o nome é de quem? O nome é do fundador. O nome é do dono. Então é a padaria do João. É o bar do Joselino. Tá bom? É a mercearia do seu Zé. Certo? Com a milícia é a mesma coisa. Normalmente a milícia não tem nome. Teve a Liga da Justiça e tudo mais, mas foi uma exceção. É a milícia do Varão, é a milícia do Zinho, é a milícia do Eco, é a milícia do, sei lá, do Capitão América, do Fabi, é a milícia do Boto. Normalmente a milícia ela é reconhecida como o nome do seu fundador ou do seu líder. Então, só para você entender essa distinção, a milícia é basicamente um sujeito independente que não paga royalty, não paga pedágio para um controle central, para uma marca, para uma grife. Não tem grife nenhuma. É algo independente. Por esse motivo, quando a gente fala de milícia, não dá para falar como uma coisa homogênea, como uma coisa única, centralizada, como a gente fala do Comando Vermelho. Milícias são vários grupos fragmentados. E essa foi a grande questão. A milícia, ela se expandiu, primeiramente no começo, por dois motivos, tá? Apoio popular, você ter o apoio da população é fundamental. Então, muita gente apoiou a milícia, a expansão da milícia, e prejudicava o tráfico, porque às vezes, mesmo quando o tráfico tentava entrar, a própria população ficava dando a planta ali dos territórios ali, e a polícia dando bote certeiro. Então seria essas duas mãos, né? A mão do Estado apoiando a milícia e a mão do apoio popular. Então a própria população cantando a bola ali, dando a planta dos traficantes, eles não conseguindo mais se estabelecer nos territórios ou se restabelecer porque eles não tinham mais apoio popular. Beleza. A milícia se consolidou. Quando a milícia se consolidou, teve alguns problemas, tá?
vários escândalos e a maré política. Porque os editoriais, o jornal, eles são dominados pela esquerda. E a esquerda vinculou milícia com direita. Não vou entrar no mérito, mas a esquerda vinculou, talvez porque os milicianos tinham muitas relações escusas com o Centrão, e Centrão não é direita, tá? Mas os imbecis, os animais da esquerda, encaram dessa forma, que o Centrão é algo à direita. O Centrão ele só quer saber disso aqui, de money, de dinheiro, tá? Recentemente passou a existir uma direita ideológica no Brasil, mas o que se chamava de direita no Brasil, PSDB e tudo mais, isso aí não é direita nem aqui nem na China, tá? Até porque um dos líderes aí do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, ele era declaradamente socialista, um socialista fabiano, tá? Então é comunista da pior espécie. O PSDB é um partido de esquerda, centro-esquerda, tá? Mas era considerado como direita. Então havia essa ignorância aqui no Brasil porque não existia direita. Então o PSDB era a direita na esquerda, tá? Mas de direita mesmo não tinha nada. E ainda na cabeça de muitos esquerdistas idiotas, eles acham que partidos do Centrão são partidos de direita. Então talvez eu estou aqui cogitando por essa relação do Centrão com as milícias, a esquerda encarou a milícia como um inimigo a ser batido. E o Comando Vermelho é uma facção de esquerda. É uma facção que surgiu no contexto da Guerra Fria, no contexto onde a União Soviética estava patrocinando grupos guerrilheiros na América do Sul para derrubar os governos e instaurar a Revolução Socialista, né? Instaurar governos alinhados à União Soviética comunista contra os Estados Unidos. Então a esquerda sempre olhou com bons olhos o Comando Vermelho. Tá? Então, através de articulação política, através de pressão dos jornais, da mídia, começaram a mover uma guerra cultural, uma guerra midiática contra a milícia. Não que a milícia não tenha a sua parte de demérito nisso, que eu vou explicar na segunda parte da explicação. Como eu falo nos meus vídeos, no TikTok, nas lives, a guerra cultural ela é muito importante, tá? Às vezes você consegue dominar um território inteiro, uma região gigante, como o Comando Vermelho fez no Ceará, só através do poder do convencimento, através da guerra cultural. Então moveram uma guerra cultural e mancharam a imagem da milícia, macularam a imagem da milícia. E aí a polícia criou um destacamento só para poder basicamente matar e prender miliciano. Então esse destacamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi um dos responsáveis pela extinção da milícia. Esse destacamento especializado para combater grupos milicianos no Rio de Janeiro gerou um prejuízo para a milícia. A milícia perdeu não só homens que morreram, como homens que foram presos. A milícia perdeu muito. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que lembra quando eu te falei que a maré estava a favor da milícia, o Estado apoiando e a população abraçando? A milícia começou a extorquir o morador de todas as formas. Então cobrando taxa, internet, gás, explorando o território de todas as maneiras, conforme o Tropa de Elite mostrou, o Tropa de Elite 2. Só que o Tropa de Elite 2 envelheceu mal, porque hoje em dia todas as facções exploram o território. Porque a forma mais lucrativa de fazer dinheiro não é através da venda de droga, é através da exploração territorial. É você vendendo cigarro paraguai, tendo lojas ali dentro, barbearia, padaria, tendo provedor de internet, tendo monopólios. Então, as facções agem como estados, pequenos estados, entendeu? Tem muito ignorante, imbecil, animal, e infelizmente eu boto o meu pai de novo aí nesse exemplo, e outras pessoas também. E eu uso meu pai como exemplo porque é um exemplo próximo a mim, de um sujeito inteligente, porém de esquerda. Tá? Então, por mais que ele tenha uma certa inteligência, em parte também ele tem uma certa estupidez, porque todo esquerdista é um idiota, no final das contas.
Então eu já vi ele criticando os anarcocapitalistas, os ANCAPs, o pessoal que acredita enfim, no libertarianismo de maneira geral, e eu já flertei com essas ideologias. Hoje em dia não me vejo como um anarcocapitalista, um libertário, até porque o libertarianismo ele acredita basicamente na extinção do Estado, né? Numa sociedade com a livre iniciativa, sem um monopólio da correção, sem um Estado, né? Através da iniciativa a iniciativa privada só, né? E eu não acredito nisso, né? Porque eu sou evangélico, eu acredito que o destino da humanidade vai ser um grande Estado totalitário antes da volta de Cristo. Então isso vai contra a minha fé. Então eu não tenho como ser anarcocapitalista, não tenho como acreditar nisso. E por mais que muitos anarcocapitalistas dizem que são anarcocapitalistas por um princípio ético, por basicamente enxergar que o Estado é imoral, o Estado é antiético, logo, por mais que o anarcocapitalismo não se concretize, eu sou contra o Estado, eu sou ANCAP, mas eu, mesmo assim, mesmo entendendo o argumento ético desse pessoal, eu não consigo embarcar nisso, entendeu? Não consigo embarcar nisso hoje em dia, mas respeito os caras, tá? Respeito muito. E uma argumentação do meu pai era de que as favelas são exemplos de anarcocapitalismo, porque as favelas são exemplo de ausência do Estado. E eu hoje, como morador de comunidade, eu vejo o contrário, tá? Quem fala isso é um ignorante. Hoje eu posso falar com propriedade, tá? Se ele repetisse isso pra mim, eu ia falar na cara dele: olha, desculpa, mas você está sendo ignorante. Porque dentro das favelas, o que mais a gente vê é um Estado. A gente pode não ver o Estado brasileiro, a gente pode não ver a República Federativa do Brasil, mas existe um Estado. As facções agem como Estado, tem uma legislação própria, tem um monopólio da força, e também elas vão extorquir a população através da cobrança de impostos, tá? Mas são impostos diferentes, uma taxa, vai ter um monopólio dos serviços e uma série de outras coisas. Então, as facções atuam como pequenos estados dentro do Estado, tá? Então, em uma favela você não vai ver a ausência de Estado, você vai ver muito Estado, tá? Um Estado bem selvagem, bem agressivo, beleza? Então, dentro da favela não tem nada de anarcocapitalismo, tem nada de ANCAP. Muito pelo contrário, tem estatismo, tá? Feito por parte dessas facções. Então, hoje em dia, o Tropa de Elite envelheceu mal por isso, porque todas as facções fazem essa mesma estratégia predatória da milícia. Porém, a milícia começou com isso e, através da guerra cultural, da guerra midiática, colou na cabeça de muita gente que miliciano só gosta de extorquir morador, de fazer sacanagem com o morador, fazer covardia com o morador. E toda facção, de toda bandeira, de toda firma fazem covardia com o morador. Se eles acharem bonita a tua filha, vai querer comer a tua filha à força, entendeu? Na favela. Eles vão roubar você de todas as formas, vão fazer covardia e tudo mais. Todas as facções fazem isso. Então, porém, através da guerra midiática, dos jornais de esquerda, da mudança política, começaram a enfraquecer a milícia. Esse é o primeiro ponto da decadência da milícia, tá bom? Rapaziada, próximo código aí. Kovanka. Kovanka, hein? 53. Kovanka. Kovanka, hein? Anota aí o código. Kovanka, rapaziada. Anotou o código? Posso continuar? Já tô quase sem voz aqui, mas eu vou continuar enquanto eu conseguir. Kovanka, anotou, né? Beleza. Então, dito isso que eu falei para vocês, esse foi o primeiro problema, foi o problema macro. Foi os ataques que a milícia, quando a milícia chegou no auge, ela começou a receber ataques no macro. Da polícia civil, guerra midiática, da mídia, articulação política da esquerda para minar a força dos milicianos, beleza. Isso é um ataque no macro. E o ataque no micro? O ataque vindo de dentro. O que aconteceu? Como eu expliquei para vocês de maneira exaustiva, os milicianos não era algo unificado. Eram vários grupos de milicianos. E dentro da milícia há muito olho grande.
há muita briga por ego, por poder. Quando eles consolidaram o poder na Grande Jacarepaguá, faltou basicamente a Cidade de Deus. A Cidade de Deus foi um dos últimos redutos de traficantes ali. E tudo que você possa imaginar, Chacrinha, Jordão, Barão, Batô, tudo milícia, tá? Covanca, Renascer, tudo milícia. Gardenia Azul, várias comunidades na freguesia, tudo milícia. Tinha mesmo a CDD. Os milicianos fortíssimos da Gardenia Azul firmaram um pacto de não agressão com a CDD. E eles se acomodaram. Eles falaram, chegamos aqui, dominamos tudo. E eles se acomodaram. Como eles dominaram tudo? Até porque havia presença... E faltou o complexo do 18, mas logo eles iam dominar. Já vou explicar. Como eles dominaram tudo? Basicamente, eles fizeram uma confederação. Tá? E era isso que era para ter perdurado. Eles fizeram uma aliança que mais se assemelha a uma confederação, mas só que eles não estruturaram isso. Porque se há várias milícias, se as milícias atuam de maneira separada, sem união, eles não teriam condições de expulsar o Comando Vermelho. Até porque o Comando Vermelho estava lá no Batô, na Barão. E como é que eles expulsaram em definitivo o Comando Vermelho? Juntou as milícias do Macaquinho e do Campinho, do Macaquinho e o Leléu, o Tiquiteco, que era um dos frentes lá do Campinho Fubá, tem o Macaquinho, milícia do Campinho Fubá, que era uma milícia forte. Aí tinha a milícia lá da Chacrinha, as milícias da Praça Seca, né? E juntou e tiveram apoio do maior grupo miliciano, né, da família Braga lá, do ECO. O ECO patrocinou, bancou com armamento pesado e ajudou os milicianos da Praça Seca, de Cascadura, a expulsarem o Comando Vermelho e consolidarem o poder deles na Grande Jacarepaguá, expulsando o Comando Vermelho basicamente para a CDD. Eles conseguiram êxito porque eles se juntaram numa espécie de confederação. Só que eram para eles terem se estruturado, feito uma confederação, que é uma reunião, uma união de todas as milícias, onde há um conselho, onde há um presidente rotativo, onde cada grupo miliciano da Praça Seca, os milicianos da Taquara, os milicianos de Cascadura, os milicianos, sei lá, de Del Castilho, deveriam, e quem teria que ter articulado isso possivelmente tinha que ser o ECO, que era ali o protagonista da maior milícia, né, que é a milícia de Campo Grande e Santa Cruz. Eles eram para ter pensado em fazer uma confederação, porque através de uma confederação você consegue coordenar ataques, você consegue montar um financiamento com uma espécie de caixinha igual ao Comando Vermelho, você consegue fazer planejamentos de longo prazo, você consegue montar um plano de expansão de longo prazo, você consegue combater o Comando Vermelho, que é uma facção centralizada, hierárquica e bem estruturada. O TCP não é. O TCP é cada firma por si. O CV não. Tem um direcionamento central. Só que eles não fizeram uma confederação. Eles fizeram uma espécie... Tudo bem, parece uma confederação, mas não foi uma confederação estruturada. Foi mais uma aliança e um apoio situacional que durou muito pouco tempo para expulsar o Comando Vermelho. Logo depois, por causa do egoísmo, por causa das vaidades, o próximo código, Batô. Anota aí, ó, 5855. Anota aí. Batô, beleza. Show. Batô, anotou? Batô? Vamos para cima. Então, basicamente, eles fizeram essa aliança situacional para expulsar o Comando Vermelho e depois eles brigaram. Brigaram por quê? Porque o grupo do ECO, resumidamente aí para vocês, o grupo do ECO, ele aceitava muito ex-traficante, tá? O falecido irmão do ECO, na época lá o Carlinhos Três Pontes, ele tinha sido faccionado do terceiro comando.
E surgiu com muita força na Baixada Fluminense um tal de Tandera, que estava tomando territórios do Comando Vermelho, de outras facções, e ele estava se consolidando na Baixada Fluminense como o principal nome ali de Nova Iguaçu, tal da milícia. Então a milícia do Tandera falou o seguinte: esses caras aí de Campo Grande e Santa Cruz, eles não são milicianos de verdade, porque eles não são puros que nem a gente. Aqui a gente é milícia, a gente não se mistura com tráfico não, a gente não aceita esse traficante não. O que o Eco faz lá é uma palhaçada. Então eles começaram a causar uma discórdia, uma desunião dentro dos milicianos. Então ele fez uma aliança, o Tandera fez uma aliança com os milicianos da Praça Seca, de Cascadura, e fizeram a cabeça desses milicianos contra o Eco. Problema: o Eco tinha emprestado, se eu não me engano, para mais de 20, 30 fuzis para os caras segurarem os territórios que eles tinham tomado do Comando Vermelho. E aí, como eles viram que os caras estavam começando a ter a cabeça feita contra o Eco falou: me dá meu fuzil de volta. Manda o que eu enviei para vocês aí, pode mandar. E eles falaram: ah, você quer o fuzil de volta? Vai buscar lá na Baixada. E para piorar essa situação, teve uma reunião das milícias, e como eu falei, eles chegaram num projeto piloto de confederação de milícias, tá? Mas não foi algo bem estruturado e também não foi algo que deu certo. Por causa de vaidade, por causa de desunião, por causa de briguinha interna, eu acho que o irmão do Tandera quase saiu no soco, ou quase saiu no soco com o Eco, e isso causou um mal-estar muito grande, piorou o relacionamento deles. E aí, basicamente, o Tandera fez a cabeça desses milicianos para ficar contra o Eco. Os caras roubaram os fuzis do Eco. Moral da história: o Eco rompeu, falou: beleza, vocês se virem com o Comando Vermelho. E aí eles já estavam recebendo ataques na esfera macro, começaram essa desunião e essa guerra entre o Tandera e o Eco, que enfraqueceu ainda mais a milícia. O Comando Vermelho percebeu esse momento de enfraquecimento e partiu por ataque. Rapaziada, vamos lá, próximo código aí, ó. Chacrinha, próximo código aí. Anota aí, rapaziada, 1h02. Chacrinha, anotou o próximo código aí? Chacrinha, show, vou continuar. Antes disso, eu falei para vocês que o Complexo do 18, o Morro 18, ele foi tomado por um curto período de tempo pela milícia. Eu vou te explicar. Nesse intervalo, houve a falência do ADA. Em 2017, você tem ali a guerra de cria na Rocinha. O NEM pede o controle da Rocinha, que estava nas mãos do Rogério 157, que era o frente da Rocinha. Ele falou: passa o comando da Rocinha para um achegado meu. Falou: passa o caramba, a Rocinha é minha. Os crias da Rocinha juraram fidelidade, a maioria jurou fidelidade ao 157. Começou uma guerra de cria, o 157 pulou para o TCP, a Rocinha por alguns segundos era TCP, só que o TCP tinha aceitado o NEM. E aí eles apoiaram o NEM, e aí ele não tinha como ficar no TCP, porque o seu inimigo estava no TCP. Ele segurou a Rocinha um período sozinho, sem bandeira, e depois pulou para o Comando Vermelho. A Rocinha ficava uma boa parte do paiol, do armamento do ADA, de várias partes do ADA, dinheiro lá do ADA. A mudança da Rocinha fez com que vários líderes do ADA pulassem para o TCP. E aí o ADA praticamente faliu. Os territórios que permaneceram ADA, alguns pularam para o Comando Vermelho, por exemplo, a Nova Grécia, lá em São Gonçalo, mas os territórios que permaneceram na bandeira do ADA, só tendo a Vintém para bancar, eles não conseguiam se bancar, viraram um alvo fácil. E o Morro do 18 ficou isolado, virou um alvo fácil, não só dos milicianos, como do TCP, do Complexo da Serrinha. Então houve o que ficou conhecido como 5.3, uma aliança entre milícia e TCP, tá? Que eles tomaram o Morro do 18, Sassu, Lemos de Brito, Caixa d'Água de Piedade, e por um curto período de tempo eles ficaram naquela região. Só que aí que começou a decadência, tá? Rapaziada, próximo código aí, ó. Caixa d'Água, 1h04.
Caixa d'água. Nota aí, ó, anota aí. Anotou? Caixa d'água? Vamos que vamos. Boa parte desses ADA, eles sabiam que pela própria facção eles não iam ter apoio. Eles pularam para o CV, para o Comando Vermelho. E como eles eram cria e eles eram caras acostumados à bala, balaria, o tete a tete, voltaram com o apoio da Penha. E aí, meu amigo, começaram. Os ex-ADA, que foram expulsos do Complexo 18, voltaram com reforços da Penha, tomaram o Complexo 18 com muita facilidade. Expulsaram o TCP e a milícia. E dali começaram a tomar Covanca, Pendura-Saia, Caixa d'Água, do Tanque, Barão, Batô. Depois a Chacrinha ficou dividida. Tomaram a Chacrinha, uma parte da Chacrinha. Tomaram a Chacrinha toda. Divino Menezes, isolaram o Campinho Fubá. Em pouco tempo, basicamente ali no período da pandemia, ali em 2020, caiu tudo. Tá? Tudo voltou para a mão do CV, com o apoio dos ex-ADA. Tem uma expressão aí no mundo das facas do crime, que os ADA falam que CV, ADA de coração, CV por opção. Então muitas comunidades aí pularam para o CV porque eles não tinham opção e eles queriam retomar o controle dos seus territórios. Então eles retomaram Morro do Urubu, Juramento, Complexo 18, que eram tudo territórios dos ADA que o TCP tomou, TCP às vezes com a milícia, e que eles retomaram. E aí o Comando Vermelho começou uma guerra de atrito contra os milicianos do Campinho e do Fubá, até que o pessoal do Campinho do Fubá não aguentava mais apanhar, sabiam que iam perder o território. Boa parte do que queria continuar com a milícia pulou para o Rio das Pedras e os outros se tornaram TCP. Foram para o Complexo da Serrinha e o Campinho Fubá virou TCP, até porque os grupos milicianos do Campinho do Fubá tinham um bom relacionamento com o Lacoste da Serrinha. Próximo código aí, rapaziada, Barão. 1h07. Barão, próximo código. Anotou? Beleza, anotou, né? Barão. Vamos lá. E aí, a história você já sabe, né? O CV ficou batendo no Campinho Fubá, e depois tomou o Campinho Fubá do TCP. Lá do outro lado, você tem ali a Gardênia Azul. O que aconteceu na Gardênia Azul? Como eu te falei, a guerra não se dá só no âmbito bélico, não se dá só no armamento, no tiro. Ela se dá também no âmbito da guerra de informação, na guerra pela mente e o coração das pessoas. O Comando Vermelho começou a cooptar e fazer uma propaganda para aceitar milicianos no seu time. Então um monte de miliciano na Gardênia pulou para o Comando Vermelho. Então a grande verdade é o seguinte: muitos milicianos, muitos mesmo, pularam da Gardênia Azul para o CV. E aí teve um momento que a Gardênia Azul se enfraqueceu, ainda mais no âmbito de vários outros milicianos que estavam caindo, tendo problemas. E aí o CV conseguiu tomar essa estratégia do CV. Toma uma parte, pressiona a guerra de atrito, que é uma guerra de longo prazo, uma guerra de desgaste. Os milicianos, conforme o próprio TCP, eles estão mais acostumados a baile funk, a comer mulher, a pagodinho, a sambinha, não estão acostumados a ficar fazendo guerra, ficar acampado na mata, trocando tiro. O Comando Vermelho dominou uma região estratégica de Jacarepaguá, que faz com que eles tenham acesso à zona da mata. Então, quando a polícia faz operação, eles conseguem fugir para a zona da mata. E ali em Jacarepaguá, eles vão parar lá no Lins, meu amigo. Eles vão parar lá longe, porque... E ali do Lins, eles conseguem ir para não sei mais aonde, para Floresta da Tijuca, vai parar no Itanhangá. Então, há uma conexão de floresta que favorece o Comando Vermelho demais. E favoreceu nos ataques, nas invasões, na tomada de um monte de território. Então o Comando Vermelho fez um cata-cata, pegando suporte de vários outros lugares, e tomaram a Gardênia Azul. Qual foi o erro dos milicianos? Quando eles estavam no seu auge, eles não montaram uma confederação para eliminar
a ameaça. Você não deixa o seu inimigo, por mais fraco que ele esteja, com uma base próxima aos seus territórios, e essa base no futuro pode ser utilizada para começar um processo de expansão por parte do seu inimigo. Então, se eles tivessem feito uma confederação e sufocado a CDD, começando a dar baque certeiro e também fazendo articulação política para que houvesse operações na CDD, plantando situações na CDD para que houvesse operações, guerra midiática, pressionando a CDD, cooptando membros da CDD para pular para a milícia. Se eles fizessem isso e sufocassem a CDD e tomassem a CDD, seria muito mais difícil para o Comando Vermelho esse processo de expansão, porque eles iam ter que começar da Penha, como eles fizeram, da Penha pro 18 com os ex-ADA, e depois foram tomando tudo ali, tá? E aí eles tiveram a Penha e também a CDD, entendeu? Mas não tendo a CDD ia ser muito mais difícil, só ia ter a Penha. Então os milicianos agindo em conjunto. E ó, último código aí, rapaziada, Chacrinha, 1h10. Chacrinha, rapaziada, último código aí. Chacrinha não, desculpa. Campinho, desculpa aí. Refaz aí, eu já disse Chacrinha, o último código é Campinho. Anotou? Campinho. Último código, perdão, tá? Último código, Campinho. Beleza, Campinho, anotou, né? Então, qual foi o erro da milícia? Foi esse, eles não agiram de maneira coordenada como uma confederação. Quando os milicianos, por exemplo, da Chacrinha começaram a cair, um não ajudava o outro direito, não havia cooperação. Os caras da Taquara não estavam nem aí, cada um no seu quadrado. Os caras da Gardênia também não ajudavam. Então isso, como havia muita intriga, muita briga interna, não tinha apoio mais de Campo Grande e Santa Cruz, isso aí foi a decadência deles, tá? Então um exemplo, diante dessa aula toda, da decadência da milícia perda de apoio popular, tá bom? Eles deixaram de ser abraçados pela comunidade, e muita gente, muito morador de favela hoje em dia acredita que é melhor ter tráfico do que milícia, para você ver quanto a imagem da milícia foi manchada. No começo não era assim, tá bom? Até porque a milícia era composta por ex-militares, policiais reformados, ex-militares, bombeiros, pessoas que serviam o Estado brasileiro, certo? Esse pessoal foi envelhecendo e depois o miliciano passou a ser ex-traficante. Só que aí saiu do tráfico e ia integrar a milícia, que é uma facção sem nome. É basicamente isso. E isso aí foi prejudicando, tá? A milícia, e hoje em dia muita gente prefere o tráfico à milícia, tá? Então perdeu apoio popular. Segundo, guerra no macro. Mudança política, pressão política da esquerda, guerra da informação, jornais e mídias manchando a imagem da milícia. E também a desunião, principalmente, esse eu acho que foi o fator decisivo. A desunião, a discórdia e a falta de coordenação numa confederação, para poder, que o objetivo final deles tinha que ser a dominação da CDD. Ah, mas é muito difícil, não sei o que. Nenhum império ele é indestrutível, tá? Nenhum império ele é isento de ser derrotado, de ser conquistado. Então era para eles terem como meta a dominada da CDD, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou comigo até aqui, tá bom? Te dei todos os códigos aí, juntamente com os códigos falados, apareceu os códigos numéricos, espero que você tenha anotado. Obrigado pela tua paciência, 1h13 de vídeo. Dá like nesse vídeo, comenta, compartilha, ninguém vai querer assistir, só realmente quem ou é cria do 21, ou quem é um curioso, bem curioso, né, para ficar até o final desse vídeo, ou quem quer o mapa, né? É mais provável que você tá até aqui até o final por causa do mapa. E beleza, boa sorte, e vai lá arrumar teu mapa, agora seja feliz, me manda mensagem lá no TikTok, e tamo junto, tá, gente? Obrigado pela atenção, valeu, vou beber uma água que eu tô precisando, a voz já tá falhando. Até a próxima, espero que você tenha gostado dessa aula sobre ascensão e queda dos milicianos. Tamo junto, valeu, rapaziada.